Olá, meu nome é Matheus Perrucci de Souza e eu sou estudante do quarto ano de Engenharia Elétrica na UEL. E eu participei de uma pesquisa de iniciação científica sobre sensores baseados em transistores bipolares para medição de umidade do solo. Essa pesquisa foi orientada pela professora do Departamento de Engenharia Elétrica, Maria Bernadette de Moraes França, e eu fui bolsista CNPq. Introdução. A introdução consistiu em discutir as motivações para o desenvolvimento desses sensores de umidade do solo. Essas motivações são duas. A primeira sendo econômica, pois eles permitem o desenvolvimento de uma agricultura eficiente, e a segunda é a preservação dos recursos hídricos. Neste trabalho, escolhemos trabalhar com o sensor por transferência de calor, cujo funcionamento básico consiste em gerar pulsos de calor pela medição da condição térmica do meio inserido e determinar a sua umidade. Os objetivos foram dois nesse trabalho, sendo o primeiro realizar uma revisão bibliográfica sobre o sensor de ponteira simples baseado em transistores de junção bipolar para a medição da umidade do solo. E o segundo objetivo foi estruturar os conceitos envolvidos no seu funcionamento e as etapas de construção de um projeto desse sensor. A metodologia desse trabalho consistiu em realizar uma revisão bibliográfica através do estudo de artigos e trabalhos já desenvolvidos nessa área, com o objetivo de elucidar os conceitos envolvidos no desenvolvimento desse tipo de sensores e identificar quais são as próximas inovações que podem ser aplicadas a ele. A fundamentação teórica discutiu conceitos básicos como os de matriz porosa e saturação do solo, entender a relação entre o conteúdo de água e a saturação do solo. A partir disso, foi feita a análise da condução térmica em sólidos a partir de equações diferenciais que indicam como o calor se difunde através de um material sólido. E através dessas análises, concluiu-se que a correlação entre o conteúdo de água do solo e a condutividade térmica não apresentaram um comportamento linear. E devido a essa falta de linearidade entre essas duas relações, precisou-se, então, de um modelo estatístico para relacionar de maneira coerente essas duas grandezas, que foi escolhido o método dos mínimos quadrados, MMQ. Depois dessa análise matemática, a gente foi estudar o comportamento físico do transistor. E o comportamento dele consiste que o transistor inserido em um circuito onde a sua tensão de junção base emissora varia com a dissipação de potência no seu coletor, o meio poroso, por sua vez, atua como dissipador de calor e a junção base-emissor como sensor de temperatura, caracterizando o transistor bipolar como uma ponteira SPHP. Então, em um transistor, a gente tem o elemento sensor e o elemento gerador de pulso de calor, sendo o meio que ele está inserido o dissipador desse calor. Sistema de aquisição de dados. O sistema de aquisição de dados é um sistema que vai ser responsável por adquirir os dados, nesse caso da umidade do solo, e processá-los. Primeiro, nesse sistema, a gente tem um circuito regulador de tensão, o qual fornece os níveis de tensão necessários para o funcionamento do sistema. Depois, a gente tem outro circuito de acionamento de controle da potência, que consiste em um conversor chaveado do tipo boost capaz de fornecer tensões suficientemente altas para a dissipação de potência no transistor. Como o transistor vai precisar dissipar potência, ele precisa de tensões mais altas do que a fornecida pelo circuito regulador. Depois a gente tem o transistor, como discutido, ele atua como fonte de calor e sensor, e também é utilizado um microcontrolador, que além de controlar as aplicações do pulso de potência no transistor, é responsável pela digitalização da tensão de resposta do transistor e pela transmissão de dados. Ainda na transmissão de dados tem a unidade de comunicação, que é responsável por transmitir os dados adquiridos pelo sensoriamento para uma unidade de processamento, um PC no caso. Aqui está um diagrama do sistema de aquisição de dados. Aqui tem o circuito regulador de tensão, no qual ele vai fornecer a tensão necessária para o microcontrolador e para o circuito de acionamento e controle de potência. Esse, por sua vez, vai ser controlado pelo microcontrolador e vai fornecer a tensão necessária para o transistor, que é a unidade de sensor. O transistor vai fornecer os dados para o microcontrolador, que vai passar para a unidade de comunicação. A conclusão foi que, nesse trabalho, a gente explorou os fundamentos teóricos envolvidos no funcionamento do sensor, explicando a correlação entre umidade e condutividade térmica, e um modelo estatístico acurado para a leitura de dados. Por fim, explicou-se o processo de desenvolvimento de um sensor, segmentando suas especificações e quais condições cada uma deve atender e quais novas tecnologias podem ser implementadas visando uma melhora no desempenho. O meu agradecimento fica ao UEL, ao Governo do Paraná e ao CNPq que possibilitou eu realizar essa bolsa